A Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia, a SEAGRE, reativou em junho deste ano a Câmara Setorial do Cacau da Bahia. A medida teve como objetivo fortalecer o diálogo, a articulação entre o governo e os agentes do setor cacaueiro. O colegiado tem uma missão de criar um ambiente propício exatamente para esse diálogo, para a articulação entre o governo, consumidores, instituições, sociedade civil e empresas que compõem as diversas cadeias produtivas do setor cacaueiro. A gente vai saber mais detalhes conversando agora com o chefe de gabinete da SEAGRE, da Secretaria da Agricultura do Estado, o engenheiro agrônomo Tiago Guedes, conosco aqui, a gente falando diretamente da Casa Tarde, instalada aqui no Parque de Exposições, onde se realiza a FENAGRO. Seja bem-vindo. Tudo bom, Tiago? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Tudo bom a você? Tudo bom aos ouvintes, ao Grupo à Tarde? E agradecer a oportunidade para a gente conversar aqui um pouco, trazer aí um cenário aí do que tem na FENAGRO, trazer a agenda da Câmara Setorial do Cacau, enfim, outros assuntos relevantes que a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia, coordenada pelo nosso secretário Tum, na orientação maior do nosso governador Jerônimo Rodrigues, tem executado nesses 2 anos. E a gente espera aqui conversar um pouco aqui com você e transmitir ao ouvinte as informações mais atualizadas aqui para o estado da Bahia. Maravilha. Em relação à Câmara Setorial do Cacau, foi instalada, aliás, reativada, né, em junho deste ano. O que ela tem como principal meta ou principais metas para esses próximos anos, Tiago? É excelente primeiro esse assunto, porque a gente pensa aqui primeiro no setor do cacau do estado da Bahia. E olha que o setor do cacau no estado da Bahia vem aí ao longo do tempo tendo oscilações. Se a gente pegar três décadas atrás, alguns problemas relacionados à agenda da crise ainda, Problemas sérios, né? A vassoura de seríssimo, bruxa. que eu só queria dar só esse pintado só porque a gente está agora de um novo ciclo, um novo momento, mas é bom relembrar essa parte histórica. E na Câmara Setorial, ela vem justamente para discutir diversos temas em prol do desenvolvimento do setor do cacau. Então, especificamente, é formada hoje por 20 instituições. Então, é uma agenda que já tinha de 2012. A gente tem a Câmara Setorial Nacional do Cacau, e aqui no estado da Bahia, como maior produtor de cacau do Brasil, não por isso é diferente, a gente congregar as diversas instituições do setor produtivo do cacau, a indústria, os produtores de cacau, associações, cooperativas, instituições não governamentais, para estar discutindo esse plano da agenda de desenvolvimento do cacau. E ela foi reativada agora ano passado, já tivemos algumas reuniões. Ela está sendo hoje presidida pelo Fausto Pinheiro, que ele é produtor de cacau ali da região de Una e tem conseguido aí congregar muitas informações. Tivemos uma primeira reunião, Jefferson, agora no mês de julho, desse ano, durante o Festival do Chocolate de Ilhéus. Então, conseguimos ali reunir diversos atores, mais de 30 pessoas estavam presentes, em uma agenda que a gente conseguiu congregar diversos projetos que estão em execução na região sul da Bahia, somando aí um pouco mais de R$ 1 bilhão de investimentos de diversos setores, diversos projetos sendo implementados, um deles específicos ali por meio da CAR, da Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional do Estado da Bahia, com aproximadamente R$ 700 milhões, para ali 7 territórios. Então, essa agenda a gente tem alguns pontos específicos para a gente, para pensar um pouco na Câmara Setorial do Cacau. Você fala que o cacau hoje está numa nova fase, mas é uma cultura ainda suscetível a oscilações do mercado. Penso eu que isso é uma realidade que se repete, não é? Periodicamente. E também a possíveis novas pragas, como, por exemplo, aconteceu no passado com a vassoura de bruxa. E como é que a Câmara aborda esses desafios históricos da cacauicultura? Você foi no âmago da questão. Justamente, a gente tem 3 pontos específicos hoje. A gente tem a pauta da assistência técnica, uma segunda pauta é a agenda do crédito rural para você desenvolver a cacauicultura no estado da Bahia. E em relação ao terceiro ponto, é justamente isso que você coloca. Como teve a vassoura de bruxa, a gente está aí com uma nuvem de atenção relacionado a outra doença chamada monilíase do cacau. Naturalmente, ela não está aqui no estado da Bahia, então não está em regiões produtoras do país, como a Bahia e o Pará,
mas toda a nossa agência de defesa estadual agropecuária está realizando todas as medidas para que essa doença não venha chegar na nossa produção. A vassoura de bruxa ainda é uma realidade? A vassoura de bucho ela está superada, a gente não Não conversa há mais com ela. episódios de Pontuais, muito pontuais. muito pontuais, mas o produtor ele conseguiu implementar manejo, prática, atividades. Até porque também há hoje uma variedade de cacau mais resistente à vassoura de bruxa, não? Diversos clones já estão no mercado. A CEPLAC trabalhou ciência e tecnologia, que é desenvolver as mudas pela Biofábrica da Bahia, e a Biofábrica tem colocado para o produtor, a serviço do produtor, diversos clones resistentes, tolerantes e produtivos aqui para o estado da Bahia. E há destaque nas áreas tradicionais, a gente pega aí o recorte da indicação geográfica do cacau do sul da Bahia, pegando aí 7 territórios, 83 municípios, e também das áreas não tradicionais. A região oeste da Bahia é essa região da promissora, avançando na produção do cacau, além das consolidadas soja, milho, algodão, café. Então a gente avança agora para a agenda do cacau, com instituições como a IBA, avançando com produtores e desenvolvendo a cacauicultura naquela região. E o que existe no radar, assim, no horizonte, Tiago? Se o cacau ou a cacauicultura está nessa nova fase, uma boa fase, no sentido de beneficiar mais o produto aqui no estado, porque o cacau muitas vezes ele vai para fora e a gente recebe de volta aquele chocolate gostoso, mas que não é produzido na Bahia. Se bem que aqui a gente sabe tem já muito chocolate sendo produzido, mas com potencial de crescimento muito grande também ainda, não? A gente pensar em verticalização da produção, a gente pensa aí do cacau, da amêndoa do cacau beneficiada em campo, com qualidade. Então é importante destacar que esse produto ele tem que ser de qualidade, certificado, avançando para uma cadeia de produção no final, da cadeia da agenda do chocolate. Isso é uma realidade hoje no estado da Bahia. Então, em 2009, em 2010, a gente tinha ali talvez uma, duas marcas de chocolate produzidos por pequenos produtores de cacau aqui no sul da Bahia ou na Bahia. Hoje são mais de 250 marcas de chocolate de origem Bahia. Naturalmente falando em pequena escala, mas esse conceito de origem Bahia, esse conceito da indicação geográfica de um produto de qualidade com alto teor de cacau, é um processo educativo, eu considero um processo educativo da gastronomia, para que a nova geração ela possa consumir esse produto mais saudável, que faz bem ao coração, e a gente precisa aqui no estado da Bahia fomentar e estimular cada vez mais. Faz bem ao coração e à alma, né? Ah, Quem que não gosta de um chocolate, né? só felicidade. A gente está conversando aqui com o Tiago Guedes, que é engenheiro agrônomo e chefe de gabinete da SEAGRE, Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia. Tiago, ó, o Ernesto Marques está acompanhando essa nossa conversa e quer fazer uma pergunta para você também, Tiago. Ernesto. Bom dia, Tiago. Tiago, nos áureos tempos da lavoura cacaueira, quando o cacau pagava até a folha do funcionalismo aqui do Estado, a participação estatal na cultura do cacau era basicamente com dinheiro do Banco do Brasil para financiar a produção, e nem sempre se cobrava também, né? A gente sabe, tem esses antecedentes. Mas hoje a gente vê vários órgãos estatais atuando no suporte, a gente vê uma cacauicultura nesse novo momento que você estava descrevendo, muito diferente da cacauicultura do passado, né? O que é esse redesenho? Que outros segmentos, o que é que mobiliza hoje a cultura do cacau? O processo já de verticalização que você apontou aqui. Ernesto, grato pela pergunta. Eu acho que você gera a oportunidade de dizer que agora, esse ano de 2024, em janeiro, a agenda do cacau foi impactada de forma muito positiva. Então, especificamente relacionada ao preço do cacau. Então, o cacau que estava aí a R$ 200, R$ 200 15 quilos, agora no mês de abril de 2024, maio, bateu R$ 1.000 a arroba, ou seja, R$ 1.000 15 quilos. Então isso foi um impacto muito positivo na agenda do cacau. Produtores que estavam pensando em comercializar, vender suas propriedades, não tinham como capital de você fazer um manejo adequado, eles começaram a reinvestir nas propriedades. Então, o pessoal liga, onde a gente passa na agenda do cacau, no próprio, da Câmara Setorial do Cacau, produtores que estão ali
todo o discurso é no reinvestimento nas suas propriedades, nas melhorias das estruturas de beneficiamento, de qualidade das amêndoas de cacau, em conseguir contratar, gerar emprego, agregação de valor à amêndoa e gerar emprego, contratando mais recurso humano para desenvolver as atividades e práticas na sua área. E aí, enquanto o Estado da Bahia tem investido aí em assistência técnica para esse produtor, tem diversos programas e projetos. A gente tem aí pensado no plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que apresenta para esse produtor diversas possibilidades e tecnologias sustentáveis para que ele implemente em campo, dentre elas sistemas agroflorestais. E para isso, tem recursos disponíveis, oriundos naturalmente do Plano Safra, apresentado pelo presidente Lula, lançado agora em junho, julho desse ano, disponíveis em linhas de crédito específicas para o produtor. O desafio é a gente conseguir fazer com que esse produtor acesse, de fato, essas linhas de crédito disponíveis para investir na propriedade. Então, a agenda do Estado está se apresentando como uma agenda para propiciar a articulação do setor, fazer o diálogo via Câmara Setorial com produtores, com indústria, colocando recursos específicos de Estado, captados naturalmente no mercado, captados fora do país, como o Banco Mundial, o FIDA, outras agências de financiamento, e colocar à disposição para gerar receitas, riquezas para esses produtores. E aí, no adensamento das áreas, então, disponibilizando mudas de cacau, para que esse produtor consiga ampliar o seu stand de mudas, de plantas em uma área que poderia ter 1.000 plantas de cacau por hectare. Essas áreas hoje, por N motivos, em média, tem com 500, 600 plantas por hectare. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar aí o incentivo à produção de mudas, incentivar viveiros, como a Biofábrica da Bahia e outros mais, para que possam fornecer esse insumo necessário, base, para que a gente consiga aí desenvolver a nossa região cacaueira. A gente está falando de 440 mil hectares de cacau só nessa região tradicional, envolvendo aí sul, baixo sul, extremo sul da Bahia, Vale do Jiquiriçá, Médio Rio das Contas. Então essa região, ela precisa ser de novo impulsionada. O Estado da Bahia está apresentando a articulação necessária, os recursos necessários por meio da Secretaria da Agricultura do Estado, da STR e da Bahia Até, com assistência técnica, e a DAB na vanguarda da defesa agropecuária contra e o enfrentamento a essas potenciais pragas e doenças que em outros países fizeram aí um impacto de mais de 70% de perda de produção. Então a gente está muito atento, inclusive impulsionando o desenvolvimento de novos clones, novos materiais, para que esse produtor ele tenha acesso de variedades de sementes, mudas, para que ele possa estar colocando em campo, e a gente tem aí mais 3 séculos de lavoura cacaueira no sul da Bahia, na Bahia. A gente estava aqui, recebeu aqui, Jefferson, ontem na FENAGRO, o secretário Tum fez a agenda da CEALBA, que é uma agenda de Sergipe, Alagoas e Bahia, e recebemos o secretário Zeca de Sergipe, e ele pontuou, em Sergipe a gente está avançando com a produção de cacau, não tem cacau na região do Sergipe, está aqui ao lado. Sim. A gente está avançando na região do cacau. Então você tem outros estados, a região sudeste, como São Paulo, avançando na agenda do cacau, naturalmente muito impulsionada pelo preço, que hoje se torna viável a cultura do cacau, que o agricultor ele tenha renda, que ele adquira insumos para fazer o melhor manejo, que ele contrate mão de obra. Então, esse preço, existe uma estimativa aí dos próximos 6, 7, 10 anos, 7, 10 anos, o preço se estabilizar nesses R$ 1.000 ou um pouco mais. O cacau, a Bahia já foi líder no cacau. Hoje está em que posição? Para mim, a Bahia sempre foi líder do cacau. A gente vai discutir dados, a gente vai discutir informações, mas a Bahia nunca saiu do primeiro lugar na produção de cacau nacional. Sempre. Mas ela concorre hoje com o estado do Pará? Pará? Exatamente. 96% do cacau produzido no país, ele está concentrado no estado da Bahia e no estado do Pará. Sim. Aqui a gente tem um cacau Mata Atlântica, cacau amazônico. E aí, aqui a gente tradicionalmente tem aí entre 60% e 65% da produção nacional está aqui no estado da Bahia, que congrega aí diversos atrativos para que esse cacau esteja aqui. Por exemplo, a indústria que recepciona essas amêndoas, a indústria moageira, ela está instalada hoje em Ilhéus, ali na região de Ilhéus. Então, toda a produção, você está ali, que tem um porto, você tem uma estrutura logística
de estradas, tem a própria FIOL, que aí é um outro tema para a gente conversar, mas tem muitos pontos atrativos que agregam a região de Ilhéus como bem atrativa para você ter o produtor, você tem ali quem consome, você tem a moageira, você tem indústrias de chocolate, você tem o porto, e ali a gente consegue congregar no estado da Bahia só potencialidades para a produção de cacau sustentável, o cacau da Cabruca, o cacau aí sob o bosque da Mata Atlântica é uma cultura, a maior cultura conservacionista. Eu estava, Cacau da Cabruca, só para deixar bem claro, é aquele que sim, é cultivado sob a sombra de outras árvores, não é isso? exatamente, é bem tradicional do sul da Bahia, que a gente está em outras propostas já não tradicionais. Na Rio Mais 20 a gente tive o privilégio de participar também ali em 2012. A cultura do cacau e da cabruca foi dentro do documento que colocamos ali naquela reunião como a única cultura, ou a melhor cultura mais conservacionista do mundo, já apresentando possibilidades para essa nova agenda e os desafios que a gente tem no mundo das mudanças climáticas e da segurança alimentar. Para gente encerrar, Tiago, Ernesto quer fazer mais uma pergunta? Então, deixa eu te perguntar. A gente está diante aí de mudanças climáticas. O que existe no radar dos cacauicultores no sentido de práticas sustentáveis, práticas agrícolas sustentáveis? E que medidas também a própria Câmara Setorial do Cacau incentiva nesse sentido? Perfeito. Mas, ó, observe que eu entendo a Bahia é o estado, eu chamo indutor da paz. A Bahia é um estado indutor da paz. E quando eu penso Bahia, estado indutor da paz no cenário agropecuário, eu penso na agenda das mudanças climáticas e eu penso na agenda da segurança alimentar. E o estado da Bahia tem terras disponíveis, uma aptidão agropecuária como a gente não tem e não enxerga em outros estados, com recursos hídricos disponíveis, naturalmente com toda a orientação de onde captar essa água. Então, nessas duas agendas, a Bahia é indutora da paz no estado da Bahia, por essa atração de investimentos a empresários que querem produzir no estado da Bahia, produzir alimentos, e aí você vai fazer uma agenda mundial de combate à fome, e uma agenda específica das mudanças climáticas, que é outro conflito. A gente fala energia eólica, energia renovável, energia Exatamente. verde, hidrogênio verde, e a Bahia congrega aí um super espaço de polo para essas energias, e o governador Jerônimo tem avançado nessa nossa agenda, e a SEAGRE tem compartilhado também informações nesse sentido. E para os produtores de cacau, o estado da Bahia lançou agora, durante a Bahia Farm Show, o governador Jerônimo, o secretário Tum, o plano de agricultura de baixo carbono. E esse plano, ele é um plano concreto, claro, para trabalhar aí ações práticas sustentáveis em campo, que o agricultor, o produtor possa fazer, que tenham um menor impacto no solo, menor impacto na água, um menor impacto nas árvores, e com isso mitiguem os gases de efeito estufa. E para isso, uma das tecnologias específicas para a gente do cacau, dentro das nove que nós temos, a gente tem integração lavoura, pecuária, floresta, que aí o produtor ele faz de uma mesma área tanto lavoura quanto pecuária, quanto floresta. E na lavoura ele entra com componente cacau, na floresta tanto silvicultura de nativas, eucalipto, outra agenda. E aí a gente tem também a agenda dos sistemas agroflorestais, que é uma outra agenda também, que ele congrega no mesmo espaço, como a gente tem hoje cacau, mata, outras culturas anuais, outras culturas frutíferas, naturalmente tudo pensado para aquela modelagem. E hoje isso está disponível para o produtor com uma agenda de política pública do governo federal com crédito para impulsionar produtores nessa linha. E esse crédito, Jefferson, ele é um crédito com a taxa mais competitiva de mercado. Quando o produtor vai, ele sai de uma taxa de 22%, 23%, se ele fosse realizar práticas comuns ou convencionais, e ele vem aí para uma taxa de 7,5% para buscar esse crédito nas agências de bancárias e investir em área. Então, a agenda do cacau, na agenda das mudanças climáticas, é uma cultura que sequestra carbono. A gente tem aí um estudo que saiu recente, quase 60 toneladas de carbono por hectare. O mercado de carbono não está ainda consolidado ou regulado no Brasil, mas a gente tem diversas iniciativas de pegada de carbono, de
pagamentos voluntários por cidadãos que tenham uma consciência ampliada e conseguem assim, puxa, esse ano andei de avião, usei uma energia elétrica, liguei ali diversas vezes a minha lâmpada, então tudo que ele consome, liguei a televisão, então esses dados, essas informações, essas atitudes, elas consomem energia elétrica e eu estou fazendo a minha ação aí, plantando uma árvore, 2, 3 mil, enfim, na minha pegada de carbono, fazendo a minha parte, pequenininha como CPF, mas fazendo. Então a gente... Práticas sustentáveis se tornaram uma realidade necessária, não é? Em qualquer área, qualquer setor da economia, isso no nosso dia a dia, coleta seletiva de lixo, enfim, tudo isso até para garantir a nossa sobrevivência, afinal de contas, o planeta Terra está pedindo socorro já há muito tempo. Tiago, muito obrigado. Tiago Guedes, que é chefe de gabinete da SEAGRE, Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia, também engenheiro agrônomo, sabe tudo sobre cacau, deu uma aula aqui para gente. Prazer, viu? Muito obrigado. O prazer foi meu, Jefferson, obrigado pelo espaço, e aí eu convido todos os ouvintes para virem aqui a FENAGRO, tem muita coisa positiva e boa, vendo que a gente também tem as rotas produtivas, a Rota do Cacau também está aqui, então que legal. Todos convidados para esse grande evento. Maravilha, abraço forte para você, Tiago. Até uma próxima. Agora, 5 minutos para as 8 na Tarde FM.